Bonjour, comment allez-vous? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à live de hoje, onde vamos mergulhar de cabeça nessa regra super importante de pronúncia em francês, la liaison. Eu acredito que é uma das principais regras de pronúncia em francês. Então, vamos lá, não tenha medo, pegue seu caderno para anotar tudo, esteja preparada e preparado para desvendar um dos maiores segredos da pronúncia em francês. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jenny Dauvergne, eu sou francesa da região de Lyon e professora de francês para adultos há mais de 20 anos. Minha especialidade é fazer as pessoas melhorarem de vida através do francês, seja apresentando um exame de proficiência, tipo DELF ou TCF, para migrar, por exemplo, ter um visto permanente, por exemplo, Express Entry no Canadá, para conseguir também uma bolsa de estudos numa das maiores universidades francófonas, precisa apresentar geralmente um B2, eu sou especialista na preparação desses exames, ou para executivos ou executivas que precisam ter um bom nível de francês, seja para se comunicar dentro de uma empresa francesa ou com fornecedores ou clientes de língua francesa. Então, isso aí para apresentação. Vamos agora mergulhar nesse mundo de la liaison e eu vou compartilhar minha tela. Então, la liaison. De onde vem la liaison? La liaison vem do verbo lier, que quer dizer ligar ou vincular. Então, la liaison a gente poderia traduzir por vínculo ou conexão. Significa que vamos vincular foneticamente a última consoante de uma palavra com a primeira vogal da palavra seguinte. Provavelmente você já sabe que muitas vezes a última ou as últimas consoantes de uma palavra não se pronunciam. Por exemplo, aqui, vous parlez português. Vocês veem que o vous aqui, o S, não se pronuncia. O vous pode significar a senhora ou o senhor, a forma respeitosa de se dirigir a uma pessoa que você não conhece bem ou quando você quer mostrar respeito, ou pode significar vocês também, dependendo do contexto. Vous, a senhora, o senhor ou vocês. Aqui, vous parlez português, o S não se pronuncia. Mas se eu pegar uma frase onde depois do vous vem uma vogal, como por exemplo a frase vous allez bien, aqui esse S você vai ter que pronunciar ele e ele vai ter no som de Z. É obrigatório entre um pronome e um verbo. É obrigatório você dizer vous allez bien. Vous allez bien. Vejamos então, por exemplo, les filles et les garçons. As garotas e os garotos. Aqui eu tenho o artigo definido plural, né? As e os, né? Em francês não tem diferença entre as e os, vai ser les. E o S não se pronuncia porque depois vem umas consoantes, les filles e les garçons. Você vê que os S finais não se pronunciam. Agora, se em vez de ter uma palavra que começa com uma consoante, tem uma palavra que começa com uma vogal, como enfant, crianças, eu vou ter que dizer les enfants, as crianças, les enfants. O T e o S no final não se pronunciam. Les enfants, as crianças. Vous parlez. Aqui o S não se pronuncia porque depois vem uma consoante. Les enfants. Pardon. Vous parlez. Que poderia ser a senhora fala, o senhor fala, vocês falam. O S não se pronuncia de jeito nenhum. Vous parlez. Agora, se depois vier um verbo que começa com uma vogal, e aqui é o caso, eu vou vincular, eu vou fazer la liaison, e o S vai ter o som de Z. Vocês lembram?
Vous adorez. A senhora adora, o senhor adora, vocês adoram. Vous adorez. E é obrigatório fazer essa liaison. Se você falar vous adorez, tá errado e certamente as pessoas vão lhe corrigir. Vejamos outro exemplo. Deux livres. 2 livros. Deux livres. Aqui o X não se pronuncia. Deux. Esse E e U vai fazer o som E. Deux livres. Deux livres. Mas se depois vier uma vogal, como aqui é o caso, se eu quero dizer duas amigas em francês, eu vou dizer deux amis. Duas amigas. Deux amis. O X aqui vai ter o som Z. O E o S no final não se pronunciam. Deux amis. No caso dos possessivos, por exemplo, meus pais. Mes parents. O T e o S aqui não se pronunciam. E o S na frente de uma outra consoante não se pronuncia também não. Mes parents. Agora, com o substantivo que começar com uma vogal depois, eu vou ter que fazer a liaison. Mes animaux. Meus animais. Mes animaux. Então, vejamos mais especificamente quando a liaison é obrigatória, onde você não pode não fazê-la. É obrigatório vincular a primeira palavra com a segunda, a última consoante da primeira palavra com a primeira vogal da palavra seguinte. Vejamos. Muito comum, obviamente, entre um artigo e um substantivo. Por exemplo, les enfants. Né? Aqui o C, les, vai ter que vincular com enfant. Les enfants, as crianças. Des amis, umas amigas. Então, aqui a gente tem um artigo definido plural, les, que dependendo do contexto pode ser as ou os, e de, que dependendo do contexto pode ser umas ou uns, ou seja, um artigo indefinido plural. Se depois vier uma palavra com uma vogal, liaison obrigatoire. Outro caso, entre um número e um substantivo. Par exemple, 2 euros. 2 euros. 2 euros. Aqui, biquinho, né? 2 euros e 23 heures. 23 horas. 23 heures. 23 heures. É importante repetir em voz alta, né? Falando que a gente aprende a destravar a fala. 23 heures. Outro caso muito comum entre um pronome e um verbo também é obrigatório. Vejamos. Ils adorent. Eles adoram. Ils adorent. Aqui tem um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, com ENT, certo? O ENT não se pronuncia nunca quando é uma conjugação na terceira pessoa do plural. Na dúvida, veja o último vídeo que eu postei, que é sobre as conjugações dos verbos em ER. Eu insisto bastante sobre o tema da terceira pessoa do plural. E outro exemplo, entre um pronome e um verbo, nous allons. Nós vamos. Nous allons. Também obrigatório. Vou repetir todos esses exemplos, repita em voz alta. Les enfants. Les enfants. Des amis. Des amis. 22 euros. 22 euros. 23 heures. 23 heures. Ils adorent. Ils adorent. Nous allons. Nous allons. Outro caso onde é obrigatório. Entre uma preposição e um artigo. Par exemple,
Dans une minute. Dans une minute. Daqui a minuto. Dans une minute. Não tenha medo de fazer o biquinho se você quer que o som saia certinho. Dans une minute. Chez un collègue. Chez un collègue. Na casa de um colega. Chez un collègue. Outro caso, onde é obrigatório fazer a liaison é entre très, que significa muito, e trop, que significa demais. E depois um adjetivo. Par exemple, c'est très important. É muito importante. C'est très important. C'est très important. C'est trop impressionnant. C'est trop impressionnant. É impressionante demais. C'est trop impressionnant. Também entre uma preposição e um substantivo. Par exemple, aux étages supérieurs. Os étages supérieurs. Nos andares superiores. Esse A, o X, vai ter o som O. E como depois eu tenho uma liaison, vai ficar os. Os étages supérieurs. Mais uma vez, vamos repetir. Repita em voz alta. Dans une minute. Dans une minute. Chez un collègue. Chez un collègue. C'est très important. C'est très important. C'est trop impressionnant. C'est trop impressionnant. Entre uma preposição e um substantivo. Aux étages supérieurs. Aux étages supérieurs. Vou até aumentar um pouquinho aqui a tela. Antes de continuar, por favor, não esqueça de se inscrever, de deixar seu joinha, de ativar o sininho, compartilhar o vídeo com pessoas que também estão aprendendo francês para dar uma força no canal, né? E vamos continuar. Alors, exercício pratique. Vamos ver aqui como vocês acham que essas frases vão se pronunciar. Então, toma um tempinho, tenta falar essas frases. Espero que você tenha anotado no seu caderno os diferentes casos onde é obrigatório e tenta ver onde as liaisons vão ser obrigatórias aqui nessas frases. Ou ficaram quietinha enquanto você vai falando essas frases em voz alta, já vem a correção. Allez, vamos lá. Correção. Pode ter várias liaisons numa frase só, veja bem. Première phrase. Nous allons chez un ami. Nous allons chez un ami. Nós vamos na casa de um amigo. Aqui, trata-se de um caso entre um pronome e um verbo, nous allons. Chez un ami, entre uma preposição e um artigo, e entre um artigo e um substantivo. Nous allons chez un ami. Nós vamos na casa de um amigo. Nous allons chez un ami. Deuxième phrase, segunda frase. Ils ont 2 enfants. Eles têm 2 filhos.
Enfant, dependendo do contexto, pode significar filhos ou crianças, d'accord? Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Aqui entrei um artigo e um verbo, e aqui entrei um número e um substantivo. Ils ont 2 enfants. On arrive à 18 heures. On arrive, entre um pronome e um verbo, 18. Na frente de um número, aqui o X tem um som de Z, e aqui entra um número e um substantivo. A gente chega às 18 horas. On arrive à 18 heures. Vous êtes de quel pays? Entre um pronome aqui e um verbo. Pode significar a senhora é de que país? O senhor é de que país? Vocês são de que país? Depende do contexto. Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? Ils adorent le café. Ils adorent le café. Entre um pronome e um verbo, vocês lembram o ENT não se pronuncia nunca, jamais, nunca, certo? Esse ENT não se pronuncia nunca. Quando é a terceira pessoa do plural conjugando o verbo, o ENT não se pronuncia. Ils adorent le café. Eles adoram o café. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. É muito interessante. Você, numa exposição em Paris, parisense, numa exposição, assim, mordendo óculos, assim, c'est très intéressant, né? Aí já você pode fingir que é parisense. Nous habitons dans une maison. Nós moramos em uma casa. Nous habitons, entre um pronome e um verbo, dans une maison, entre uma preposição e um artigo. Nous habitons dans une maison. Nous habitons dans une maison. Colonne de droite, coluna de direita. Mes amis sont fantastiques. Minhas amigas são fantásticas. Mes amis sont fantastiques. Entre um possessivo e um substantivo. 10 euros l'entrée. 10 euros para entrar. Literalmente 10 euros a entrada. 10 euros l'entrée. Então pode ser, na verdade, 10 euros a entrada, sei lá, de uma balada, a entrada de um museu, mas pode ser também num restaurante 10 euros a entrada, né, antes do prato principal, né, serve para os dois casos. Aqui, liaison obrigatória entre um número e um substantivo. 10 euros l'entrée. 10 euros l'entrée. On aime se reposer le dimanche. On aime, a gente pode ser, a gente ama ou a gente curte. O verbo aimer, pode significar curtir ou amar, depende do contexto. On aime se reposer, descansar. A gente gosta de descansar no domingo. On aime, cuidado para não falar aimer. A vogal A mais a vogal I juntas fazem o som E, um som aberto. On aime se reposer le dimanche. Nous aimons sortir le samedi. Nós curtimos ou nós amamos sair o sábado. Nous aimons sortir le dimanche. Et enfin, la dernière. Tu as 20 euros. Você tem 20 euros. Tu as 20 euros. Tu as 20 euros. Vamos repetir mais uma vez. On va répéter encore une dernière fois. Une dernière fois.
Repita em voz alta, certo? É assim que você vai destravar sua fala e assimilar essa regra da liaison. Nous allons chez un ami. Nous allons chez un ami. Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. On arrive à 18 heures. On arrive à 18 heures. Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? Ils adorent le café. Ils adorent le café. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Nous habitons dans une maison. Nous habitons dans une maison. Mes amis sont fantastiques. Mes amis sont fantastiques. 10 euros l'entrée. 10 euros l'entrée. On aime se reposer le dimanche. On aime se reposer le dimanche. Nous aimons sortir le samedi. Nous aimons sortir le samedi. Tu as 20 euros? Tu as 20 euros? Alors, aqui outros casos de liaison. Mesma coisa, vou lendo e você vai repetindo. Les enfants. Les amis. Des hommes. Veja bem, aqui são os amigos, les amis. Se fosse as amigas, entre o I e o S, eu teria a vogal E. Ou seja, os amigos, les amis, as amigas, les amis. Se pronuncia igual. Na escrita, você vai conseguir saber se é masculino ou feminino por conta do E, que é a forma do feminino. Oralmente, vai ser pelo contexto que você vai saber se é masculino ou feminino. Les amis. Em todo caso, seja as amigas ou os amigos, la liaison é obrigatória. A liaison é obrigatória. Des hommes. Uns homens. Des hommes. Cuidado para não dizer des hommes. Esse final não se pronuncia aqui, hein? Des hommes. Des arbres. Umas árvores. Des arbres. Esse final não se pronuncia também, não? 2 euros. Cuidado para não confundir com 10, que são 2. 2 euros. 2 euros. Veja bem a boca. 2 euros. Se fossem 10, 10 euros. D'accord? 2 euros, 10 euros. Aqui, dupla liaison. 18 ans. 18 ans. 18 anos. Très intéressant. Vocês se lembram na exposição em Paris? Très intéressant. C'est très intéressant. Cuidado para não dizer très intéressant. Aí não. Liaison obrigatoire. Très intéressant. Elles aiment. Elas amam ou elas curtem. D'accord? O NT, terceira do plural, não se pronuncia jamais. Nunca. Elles aiment, elas amam ou elas curtem. Ils adorent. Elas adoram. ENT não se pronuncia. Ils adorent. Vous allez. Vous allez. A senhora vai, o senhor vai, vocês vão. Vous allez. Vous êtes. Vous êtes. A senhora é, o senhor é, vocês são. Vous êtes. Les hôpitaux. Os hospitais. E aqui você vai me dizer, peraí, hospital não começa com uma vogal, começa com um H. E aí que tá.
O H em francês é uma letra bem particular, porque às vezes ela é considerada como uma consoante fraca, no sentido que fazemos de conta que ela não existe, como aqui é o caso. Então eu faço de conta que ela não existe, o que vem depois, uma vogal. Eu faço a liaison. Os hospitais, les hôpitaux. Porém, não são todas as palavras com H que você vai fazer a liaison. E isso já vai ser matéria de um outro vídeo. Mas por enquanto, vamos focar no hôpital, que é hospitais no plural. Os hospitais, les hôpitaux. 10 heures, 10 horas, 10 heures. Un invité, um convidado, un invité. Nous avons, nós temos, nous avons. On arrive, a gente chega. On é o equivalente de a gente. On arrive, a gente chega. Les animaux, os animais, les animaux. Et des abricots. Abricot é damascos, uns damascos, né? O T e o S não se pronunciam, mas aqui liaison obrigatória. Des abricots. Alors, a gente viu quando era liaison obrigatória, vamos ver um caso de liaison interdite, uma liaison proibida. Você não pode de jeito nenhum fazer uma liaison depois da palavra e, que significa i. Eu e você, toi et moi. Esse e daqui, liaison interdite, liaison proibida. Vamos lá. Lucie et Antoinette. Lucia e Antoinette. Não posso dizer de jeito nenhum Lucie et Antoinette. Certamente, se você falar isso, as pessoas vão te corrigir. Outro, 21. Veja bem, aqui eu faço a liaison. Aqui, depois de um número, eu faço a liaison. Mas depois do E, nunca. Então, vai ficar 21, DDD do Rio de Janeiro, né? 21. 21. Não fala 21. 21. Certo? Aí você vai pensar, meu Deus, são tantas regras, eu não vou conseguir memorizar tudo. Não se preocupe, também é na prática que você vai assimilando, sem necessariamente pensar, aqui eu tenho um possessivo e depois um substantivo, então eu preciso fazer a liaison. É por mimetismo, né? Por fato de você ficar ouvindo e repetindo, vai chegar uma hora que naturalmente você vai marcar a liaison, sem mesmo lembrar qual é a regra que você está aplicando. Então, vamos lá, vamos continuar. Às vezes, a liaison é facultativa. Você pode ou não fazer essa liaison. Fica a critério seu. Muito melhor, né, minha gente? Vamos concordar. Alors, quando que essa liaison é facultativa? Por exemplo, entre dois verbos. Então, veja bem, aqui tem duas frases. Aqui eu tenho dois verbos. E aqui também. Na verdade, o primeiro é um auxiliar, segundo é um particípio passado, mas sem entrar nos detalhes, afinal de contas, os dois são verbos. Então, aqui a liaison vai ser obrigatória, porque aqui eu tenho um pronome e aqui eu tenho um verbo, mas aqui entre esse verbo e esse daqui fica a critério seu. Vamos fazer primeiro com la liaison. E vai ficar, ils ont été malades pendant le voyage. Ils ont été malades pendant le voyage. Eles ficaram doentes durante a viagem, né? Ou eles foram doentes, porque aqui é o passé composé do verbo être, na terceira do plural, mas em português vocês não falam muito eles foram, vocês falam mais eles ficaram, né? Então, aqui, a liaison é obrigatória. Ils ont, obrigatória. Aqui, facultativa. Nessa primeiro exemplo, a gente fez. Ils ont été. Mas eu posso muito bem dizer ils ont été. Sem fazer a liaison aqui. Ils ont été malades pendant le voyage. Qual é a diferença entre fazer ou não fazer? Se você faz a liaison, você vai ter uma expressão mais requintada, mais intelectualizada, por assim dizer. É mais requintado, você vai soar mais culta ou mais culto
se você falar ils ont été malades pendant le voyage, do que se você falar ils ont été malades pendant le voyage. Em todo caso, os dois são corretos. Depende se você quer ou não impressionar a plateia, se você está numa entrevista de trabalho, fazendo uma palestra, ou se você está numa conversação informal com amigos, pessoas assim, mais num ambiente assim mais relaxado, por assim dizer. Vejamos a segunda frase. Aqui, novamente, nesse primeiro, liaison obrigatória, entre pronome e verbo obrigatório. Aqui, facultativo. Mais uma vez, vamos começar fazendo a liaison aqui. E vai ficar, nous avons eu une agréable surprise. Nous avons eu une agréable surprise. Agora, se você optar por não fazer a liaison, nous avons eu une agréable surprise. Nós tivemos, né? Aqui vai ser o equivalente do pretérito em português, né? O pretérito do verbo ter, na primeira do plural. Nous avons eu une agréable surprise. Nós tivemos uma surpresa agradável. Pode ou não fazer a liaison entre os dois verbos. Fica a critério seu. Chegamos agora na parte de liaison especial, as liaisons especiais. Aí você vai ficar, ai meu Deus, o que é que esse povo francês inventou agora? Uma exceção, algumas exceções que vamos ver aqui. A palavra neuf significa 9, né? É o número 9. Vejamos aqui os dois exemplos aqui embaixo que eu coloquei em azul. 9 livros, neuf livres. Aqui o S do plural não se pronuncia. 9 livros, 9 livros, tudo bem. 9 apartamentos, 9 appartements. Até aqui tudo jóia, o F se pronuncia F sem problema nenhum. 9 livres, 9 appartements. Só que esse 9, na frente de dois substantivos que vai ser heure, que é horas, e en, anos, vai se pronunciar como V de vida. Por exemplo, 9 horas, 9 heures. Você não vai dizer 9 heures, confundir f. Vai ser 9 heures como V de vida. 9 heures. 19 horas. 19 heures. Mesma coisa com anos. 9 anos. 9 ans. 19 anos. 19 ans. 29 anos. 29 ans. 39 anos. 39 ans. 49 anos. 49 ans. Com som V. Só na frente de heure e na frente de en. Ok? Beleza, vamos lá para mais uma liaison especial. Então, aqui vai ser com a palavra grand e com a palavra quand, que terminam as duas com D. Então, vejamos. Aqui, por exemplo, un grand bateau. O D não se pronuncia, un grand bateau. O quand vous voulez. O D não se pronuncia também, não. Um grande barco quando vocês quiserem. Beleza. Na frente de uma vogal, vou ter que fazer a liaison. E esse D vai ter um som de T de tatu. Uma grande criança. Un grand enfant. Não posso dizer un grand enfant. As pessoas vão te corrigir se você falar com o som D. Aqui o D vai ter um som T de tatu. Un grand enfant. Um grande homem. Un grand homme. Un grand homme. O grande amor. Le grand amour. Por exemplo, le grand amour. Quando, com o quand, também vai ser a mesma coisa. Quando ela quiser. Esse D daqui tem que ter um som T. Quand elle veut. Quand elle veut. Então, mais uma vez. É muito complexo, são muitas regras, muitos casos, onde a gente tem que aprender quando se faz, quando não se faz, quando é facultativo, as liaisons especiais. Qual é o melhor jeito de aprender? Repetindo,
tudo que você ouvir quando puder em voz alta. É assim que você vai gravar, né? Por mimetismo. De tanto repetir uma frase, o cérebro não vai parar para pensar, aqui então era entre um pronome e um verbo, a liaison é obrigatória, ou era entre dois verbos, eu posso ou não fazer. Você vai ter ouvido e repetido essa frase tantas vezes que naturalmente vai ser a liaison. Mas em todo caso, é bom sempre saber ter um entendimento de quando é obrigatório ou não. Para terminar essa atividade, eu vou pegar um livro que eu gosto muito, de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, e eu vou ler em voz alta e comentar quando eu faço a liaison. Alors, vamos lá, Le Petit Prince. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Então aqui, né, 6 ans, entre um número e um substantivo, sempre que você for falar uma idade, faz a liaison. Et dans un livre, entre uma preposição e um substantivo. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Aproveito aqui, não é a liaison, mas foi comentado várias vezes durante essa aula, né, durante essa live. Terceira do plural, aqui não se pronuncia. Aval et peuvent. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Alors j'ai dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été, aqui facultativa entre dois verbos, j'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'était très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Ok, vamos parar por aqui. Da leitura do Petit Prince, do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Aliás, se você algum dia for para a cidade de Lyon, chegar no aeroporto de Lyon, você vai chegar no aeroporto Saint-Exupéry, porque Saint-Exupéry era lyonês. Então, é tudo para hoje. Espero que tenham gostado, espero ter conseguido tirar várias dúvidas sobre essa questão
Muito importante da pronúncia em francês, né? Como eu comentei, a liaison é uma das principais regras de pronúncia. Não esqueça de deixar seu joinha, caso tenha gostado. E nos vemos em breve para muitas mais lições de francês. Bisous, à bientôt!